Agora, para resolver um problema de um país, você precisa de um líder. Você precisa de um técnico, você precisa de um líder. O Brasil precisa de líder. E líder eu sou, eu tenho muito mais experiência enquanto líder do que todos eles. Flávio nem coloco, porque a função dele é ser filho. A última coisa que um cara como filho é líder. A função dele é ser, eu sou filho do meu pai, atenção, meu nome é Flávio Bolsonaro. Ok, entendi. A gente começa ali com perguntas livres, queria começar falando das pesquisas, você tem crescido nas pesquisas, mas ainda assim você perde com uma diferença considerável para o presidente Lula, assim como todos os outros candidatos identificados com a direita. Somados, os votos desses candidatos ultrapassariam o presidente Lula. Como é que você enxerga o caminho para romper esse cenário? Muito tem se falado em aliança, eu vi que recentemente você se posicionou sobre uma possível aliança com o PSDB, negando, de certa forma. E aí, qual o caminho? Quer dizer, vocês não pensam em unir em prol de uma candidatura única da direita? Nunca, nunca. Eu vou unir com um homem fraco. Quem é fraco? Fraco. Todos os outros três que estão concorrendo comigo são homens fracos. Flávio, né, dispensa apresentações, né? Ele talvez seja só homem forte do Vorcaro. O Zema puxa saco do Flávio. O Caiado puxa saco do Flávio. Quem é que vai ter coragem de enfrentar o crime organizado quando tem medo de tomar bronca de tia do Zap no Instagram por ter tido uma opinião contrária à família Bolsonaro? Eu não acho que esses caras sejam realmente brabos, né? Eles tentam, não, eu enfrento o crime, enfrenta. Você enfrenta o crime lá do Banco Master do Flávio. Né? Eu acho só engraçado isso. Então, minha pré-candidatura é melhor do que a deles. Então, se eles têm um senso de, vamos dizer, de vocação pública, apoiem quem é melhor. Eu sou mais inteligente. Diferente deles, eu sou presidente do meu próprio partido político. Então eu não fico igual o Kassab, desculpa, eu não fico igual o Caiado, dependendo do Kassab. Eu não fico igual o Zema tomando pito do Partido Novo. Eu fundei um partido político. Eu não preciso puxar saco nem pedir autorização para ninguém. Eu liderei um impeachment contra Dilma Rousseff, diferente deles. Liderei o próprio Caiado no impeachment da Dilma Rousseff. Ele vinha se consultar comigo, ele ia nas manifestações que eu convocava. Então o que eu quero dizer com isso? Se eles têm espírito público, então eles que se juntem à única pré-candidatura que cresce de verdade e que não precisa puxar saco do Flávio Bolsonaro. Mas você acha que você tem fôlego para crescer a ponto de vencer? Sou mais novo, tenho o meu próprio partido político, tenho a maior militância dessas eleições, tenho a maior campanha em redes sociais dessas eleições. Então, sim, fôlego eu tenho. Tanto que, até respondendo nisso da sua pergunta, você falou, olha, você ainda perde pro Lula. E perde bem. Claro, eu sou desconhecido do eleitorado. Então, esse desconhecimento é literalmente fôlego. Porque eu tenho, diferente deles, eu tenho espaço para crescimento. Minha rejeição é muito menor e meu conhecimento também é menor. Agora, quem me conhece vota? Bom, no público que mais me conhece, que é de 16 a 24 anos, de acordo com a pesquisa Atlas, eu tenho 36%. Então, sim, isso é sintoma de um fôlego de um mergulhador campeão olímpico. Você falou de rejeição menor, mas de experiência menor também, Renan. É a tua primeira eleição para a presidência da República. Você nunca disputou um cargo legislativo, nem de vereador antes. Bom, Dilma Rousseff teve grande experiência política já, né, e deu no que deu. Fernando Collor tinha grande experiência política, foi governador e deu no que deu. Ao mesmo tempo, o Milei não tem nenhuma experiência política, está fazendo um governo reformista. O Donald Trump, não estou aqui falando um julgamento, não gosto muito do mandato do Trump. Tem alguns méritos em algumas áreas, nunca assumiu o mandato. Então, eu posso encontrar bons e maus exemplos em candidatos com experiência em cargos pretéritas. Então eu posso achar bons e maus exemplos nisso. Não é isso que determina se o cara vai ser um bom líder. O que vai determinar se eu sou um bom líder é, antes de tudo, ser um líder. E eu sou um líder político há mais de 12 anos. Eu fundei o Movimento Brasil Livre em 2014. Na fundação do Movimento Brasil Livre, eu enfrentei todas as dificuldades possíveis, derrotei um governo estabelecido, que era o governo Dilma. E não foi apenas nas ruas, eu atuei no parlamento, eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment, fundei o próprio partido político, liderei parlamentares ao redor do Brasil que tiveram uma atividade legislativa reconhecida, o caso do Kim Kataguiri, que é parte do grupo ao qual faço parte. Então, eu tenho muita experiência política. E eu tenho muita experiência política sendo líder do bloco político ao qual faço parte. Porque ter experiência política sendo submisso a outra liderança no próprio bloco político não te credencia a ser presidente. Qual a experiência que o Caiado tem de ser líder? Líder. Ele não é líder de nada, não é líder nem do PSD. Tem que se submeter às decisões do Kassab. Qual a experiência do Zema de ser líder? Nenhuma. Ele tem que obedecer. Ambos governam estados importantíssimos. Um técnico pode ser um bom governador. O que está demonstrado, por exemplo, o Zema, até para refrendar o que eu estou falando, o primeiro cargo dele foi ser governador. Tarcísio, o primeiro cargo dele foi ser governador. E ambos queriam ser pré-candidatos à presidência da República. O que eu posso dizer para você é, um técnico como o Tarcísio, que ele era um técnico do governo federal,
Um técnico pode assumir um mandato do ponto de vista técnico. Agora, para resolver um problema de um país, você precisa de um líder. Você precisa de um técnico, você precisa de um líder. O Brasil precisa de líder. Líder eu sou, eu tenho muito mais experiência enquanto líder do que todos eles. Flávio nem coloco, porque a função dele é ser filho. É a última coisa que um cara como filho é líder. A função dele é ser, eu sou filho do meu pai, atenção, meu pai, meu nome é Flávio Bolsonaro. Ok, entendi. Então, claramente isso não é um problema. A gente vai passar por um bloco de perguntas dos temas quentes, temas do dia, e um dos temas quentes é um tema, aliás, você está sempre indo nos temas quentes, mas é um tema que se posiciona muito claramente, é a escala 6x1. Fim da escala 6x1. Está avançando, chegou no Senado, a gente tem até agora uma publicação de um grande manifesto reunindo, você viu, entidades empresariais, representam 90% do PIB do país, colocando uma alternativa que é PEC 12 do trabalho flexível, contrária à escala 6x1, ao fim da escala 6x1, à escala 5x2. Como é que é a sua posição? Eu já vi que você se posicionou contrário a isso. Minha posição é que o governo fez foi vagabundagem. A palavra é vagabundagem. Assim, o Brasil ele é um país que ele está fora das cadeias globais de produção. E para a pessoa que não está nos assistindo, o que isso significa? Significa que se você vai fazer um carro, nenhuma empresa quer jogar os componentes do carro para aqui. Se você vai fazer um celular, os componentes não são feitos aqui. Por quê? Porque é caro produzir aqui. E se é caro produzir os produtos que o mundo consome, significa que nós não teremos empregos de qualidade aqui. Então, o Brasil devia estar focando, que eu vou focar no meu governo, em fazer reformas que aumentem a competitividade. O Lula não liga para isso. A lógica do Lula, você pode pegar um mapa eleitoral do PT, é obter votos onde as pessoas não trabalham. E é verdade. Não estou aqui fazendo uma declaração preconceituosa, nem nada. Onde você tem menos atividade econômica, onde você tem um maior número de pessoas dependendo de auxílios governamentais, a taxa de voto, percentual de voto no Lula é maior. O Lula é inimigo do trabalho e da produção. Desculpa cair no clichê de xingar o Lula disso e daquilo. O Lula, a vida inteira dele foi lutar contra o trabalho. A vida inteira dele foi essa. E aí as pessoas vão perder. Eu estou avisando, nosso deputado Kim, estou avisando. Vocês estão caindo numa conversa mole. O brasileiro está passando por um arroxo. Ou seja, nós passamos agora. Está aumentando os juros, está aumentando a inflação ao mesmo tempo. O dinheiro vai ficar mais caro, os produtos estão ficando mais caros, os serviços estão ficando mais caros, e o governo está falando, e você vai trabalhar menos. Ora, se a nossa produtividade não aumenta, portanto, a quantidade de dinheiro que o brasileiro gera por hora de trabalho não aumenta, como é que ele faz para pagar essa conta? Ele tem que trabalhar mais. É por isso que, tá todo mundo, o cara tem às vezes um emprego 5x2 na semana e fim de semana faz Uber. A mulher dele, que às vezes cuidava dos filhos, tá tendo que fazer pudim, tá tendo que fazer bolo para vender, tá todo mundo tendo que ralar para poder manter algum estilo de vida. A classe média está sendo destruída. E a resposta do governo é, não, fica tranquilo, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. É mentira. É mentira, é um estelionato, é papo de vagabundo do Lula. E assim, qual foi a resposta da direita? Porque tem a direita, vai aquele Nicolas Ferreira, aquele patife Flávio Bolsonaro, volta com o governo. Volta com o governo. Que coisa imunda. Não tem coragem de se posicionar porque tem medo de perder voto. E aí nós nos posicionamos contrários, porque o que o Brasil precisa é flexibilização nas leis trabalhistas. Que é exatamente essa PEC. Ela gera alguma flexibilização, porque ela faz com que você pague por hora, mas aceitando que houve uma diminuição de jornada de 44 para 40 horas. Ok, diminui de 44 para 40 horas. Isso vai fazer com que o brasileiro tenha que trabalhar, vá trabalhar menos? Não! O brasileiro vai fazer bico por fora. Todo mundo que tem restaurante, e mesmo agricultor já está combinando de fazer assim, ó. Olha, eu não vou poder, eu vou precisar que a gente trabalhe no sábado e no domingo. Então contrata os seus caras, você fala pro vizinho, eles trabalham até tal dia, e aí nos outros dias eu vou ter que contratar. Só que para quem eles vão jogar o custo dessa ineficiência? É no preço da comida, vai jogar para o consumidor, vai diminuir as margens, já está todo mundo atolado, o agro está com um surto de recuperação judicial agora. É isso que o governo propõe? Enquanto ele aumenta os custos de quem trabalha e produz, os juros estão aumentando, porque o governo não para de gastar mal, a inflação está subindo, a gente está indo para uma crise gigantesca. O Brasil, não entrou num colapso econômico lá naquela crise do governo Dilma, você lembra? 2014, 15, 16? Porque surgiu a uberização. Porque foi na mesma época que chegaram os aplicativos no Brasil, e aí todo mundo que perdeu o emprego pôde virar entregador ou pôde virar motorista de Uber. E aí milhões, porque pensa assim, são milhões de motoristas, milhões de entregadores. E o núcleo familiar dessas pessoas? Quantas dezenas de milhões de pessoas não foram salvas da pobreza extrema nos grandes centros urbanos por conta da chegada da tecnologia? Hoje, eles estão tentando, vamos dizer, sabotar até essa atividade.
E hoje, como eles evitam que o Brasil consiga gerar empregos de qualidade, eles estão jogando todo mundo numa mega informalidade. Não vai dar para ter todo mundo fazendo Uber agora. Não vai dar para todo mundo virar entregador. Ou seja, eles estão ferrando a vida dos mais pobres. E eles são irresponsáveis. Então, a nossa opinião é bem clara. Nós temos que flexibilizar as leis trabalhistas. E é flexibilização pagando por hora, gerando concorrência nos sindicatos, porque o que vai acontecer? Se você tem um sindicato A, B ou C de entregadores, e aí um sindicato ele tem uma estratégia mais eficiente para representar um conjunto de entregadores, ele pode fazer as negociações patronais. Estados Unidos tem isso, várias nações têm isso. Aqui não, você tem que ter um sindicato que tem uma federação lá, uma dessas confederações sindicais, que controla ele, ela faz os negócios que ela faz com as grandes empresas, né? Porque todo mundo sabe, elege os deputados que ela precisa eleger, especialmente pelo PT, e não liga para o resultado do sindicalismo dela. Veja só, eu não sou contra sindicatos, eu estou falando aqui, tem que ter mais sindicatos concorrendo entre si, e paralelamente o trabalhador faz o contrato dele do jeito que ele quer fazer. E flexibiliza. As experiências internacionais vão todas na linha de quem flexibiliza, gera mais emprego e gera mais renda. Então, é o que nós temos que fazer. Se avançar, e é o que parece, a votação da redução da escala 6x1, você, se eleito, trilharia algum caminho para tentar derrubar? Eu faria diferente. Já que eles destruíram a CLT com isso, eu vou propor um novo regime de contratação paralelo. Porque, olha só, já existe. Vamos ser bem sinceros. Todo mundo que está nos assistindo aqui, deve ter pessoas que são comerciários, gente que trabalha com serviço. Saiu nos últimos 15 anos de 700 mil para 17 milhões o número de pessoas que são PJ. O que é o PJ, além de um regime alternativo de contratação? Sim. Porque as pessoas não é querem. Um grande empresário. Não. Então, o que está acontecendo? Né? O cara que virou PJ, ele não virou um businessman. Ele está vendendo a força de trabalho dele, dando um cambalacho na CLT, que não funciona. Ora, que tal nós aceitarmos que isso é um cambalacho e nós criarmos um regime alternativo formal, tudo certinho, bonitinho, a pessoa não precisa criar uma PJ, que ela trabalha como pessoa física e ela vem na força de trabalho e preste o serviço dela de maneira mais tranquila. Mas aí derrubando uma suposta redução da escala que passaria... Aí a pessoa é livre para fazer, porque o PJ já é livre Você vai apresentar uma alternativa. Alternativa. Aí as pessoas misteriosamente vão preferir a alternativa. É isso que vai acontecer. Porque do jeito que está, é um regime mentiroso que o Lula está usando para se reeleger, enganando pessoas em áreas urbanas que vivem um drama. Qual é o drama do cara, da pequena porcentagem da população que vive na escala 6x1? Que é uma pequena porcentagem. CLT 6x1 não é o grosso das pessoas que trabalham no Brasil. Pois bem, é o cara que é um trabalhador urbano, que demora horas para sair de uma periferia e trabalhar numa região mais central e voltar. Esse cara gasta 2 horas, às vezes 3 horas, para ir e voltar do trabalho, todos os dias. Esse cara não tem vida, ele está exaurido ao longo da semana. E ainda ele tem o trabalho no sábado. Pois bem, esse é o cara que no início se empolgou com o fim da escala 6x1. Ele está sendo enganado, estão mentindo para ele. Só que o governo nunca ofereceu para esse cara infraestrutura, sistema de incentivos para a instalação de empresas em regiões mais periféricas. Aí esse cara poderia gastar quer dizer, podia economizar essas horas que ele está no transporte, trabalhando mais perto de casa. Ele não consegue. A grande maracutaia é que o trabalhador não consegue trabalhar perto de casa e ter um sistema de transporte precário. Como é que um cara que mora, vamos dizer, no extremo da zona oeste de São Paulo, vai de ônibus trabalhar, sei lá, em Moema, na Zona Sul? Demora 3 horas e pouco. Esse cara não tem vida. Como é que não existe um metrô que atende essa pessoa rapidamente? Né? Por que o Brasil não tem grana para investir em infraestrutura? Por que não tem grana para investir em infraestrutura? Porque gasta mal dinheiro. É um ciclo. Ciclo vicioso. Anistia, se eleito, vai ter? Vai ter dosimetria. Porque cometeu crime. Eu fico falando de lei e ordem. Vou prender, vou passar o cerol nos membros do crime organizado, tal, beleza. Não, mas e se um cara invade o Congresso, mas ele é de direita? Não vai fazer nada? Então as pessoas cometeram crimes. Então quem cometer crime tem que receber punição. É o básico. Agora, o problema Mas você acha que a punição que está sendo dada já é suficiente? Eu acho que o processo ele é eivado de vícios formais, a ponto de, se eu fosse falar, vamos dizer, na letra pura da lei, é injusto de cabo a rabo, os processos são nulos. Imagina você fazer audiências coletivas. Houve audiências coletivas virtuais dos presos do 8 de janeiro. Audiências coletivas, isso é coisa de regime de exceção. Você faz, a pessoa não tem o inquérito dela individualizado. Não, o Xandão mandou assim, junta todos os advogados aí e vamos fazer um inquérito coletivo. Isso é insanidade. E ele fez. Então, é eivado de nulidades. Ao mesmo tempo,
como foi politizado o caso em todos os termos, aquelas pessoas também precisam de uma punição. Então, o Congresso atuar no meio é reconhecer que o sistema de justiça brasileiro fracassou completamente e você vai ter que ter uma resposta política para isso. Por isso que a dosimetria é uma resposta política. Há uma punição, mas não do tamanho que ela está, para todos os envolvidos. Para o presidente Bolsonaro, ex-presidente. Dosimetria também. Ele também, eu não sou tonto, eu li o processo dele. O Bolsonaro fez o que fez, e não é sobre o dia 8 de janeiro. Jogar o dia 8 de janeiro no colo do Bolsonaro é uma narrativa que o STF quer para dizer que o STF derrotou os inimigos da democracia do 8 de janeiro. 8 de janeiro é o menor dos problemas para o Bolsonaro. O problema do Bolsonaro foi o que ele fez antes. Foram as pessoas que foram incitadas pela equipe, e foi pegar as conversas pela equipe do governo dele, que respondiam diretamente ele. Foram as reuniões com a minuta do golpe, tratadas com chefes das Forças Armadas brasileiras, para cometer um ato ilegal. Foi a organização de uma militância virtual para levar as pessoas a fazer todas aqueles acampamentos. Ou seja, havia uma cadeia de comando e não é que aqueles foram atos preparatórios. Já estava em execução o plano. E o Bolsonaro participou dessa execução do plano. Esse é o problema dele. Ele participou. Ele não brecou nenhuma das pessoas, ele se reuniu, ele falou o que falou com o Freire Gomes, com os generais. Então, ele precisa de alguma punição. Dito isso, o processo dele também é eivado de nulidades. Porque não passar a dosimetria é reconhecer que existe um tribunal de exceção tocado pelo Alexandre de Moraes. E aí o Alexandre de Moraes não quer que passe a dosimetria, porque no fundo ele está retirando as atribuições de autoridade especial que foi conferida de maneira ilegal a ele. Ele não é o juiz do Brasil. Então a dosimetria, o Congresso resolve isso politicamente, acaba com esse inquérito maldito e vira essa página da história. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.